Tarde a todas e todos. Vamos continuar nossas aulas não presenciais, aqui hoje com os terceiros anos. E hoje a gente vai continuar falando um pouco do Brasil República, mas vamos abordar um tema que é de grande importância para o momento que a gente está vivendo, né? Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre a gripe espanhola, né? A gripe espanhola foi a maior pandemia do século XX, né? Nesse momento, aqui no Brasil, nós vivíamos ali os anos finais da República, né? E a gripe espanhola chega no Brasil, né? Como uma pandemia se espalhou para o mundo inteiro, né? O que foi a gripe espanhola? A gripe espanhola é um surto do vírus influenza que levou à morte entre 50 e 100 milhões. Esses dados, eles não são, não conseguimos ter dados precisos, né? Mas o que se considera é que foram aí cerca de 50 milhões de pessoas, mas tem dados aí que dizem que pode ter sido até 100 milhões de pessoas mortas, né? Pela gripe espanhola, né? A gripe espanhola, na verdade, ela não vem da Espanha, né? Ela teve esse nome porque nesse período a gente estava vivendo 1918, nós estávamos vivendo o último ano aí da Primeira Guerra Mundial. Então, vários países envolvidos com a guerra, eles abafaram, né, um pouco a questão da gripe, da pandemia. E a Espanha, como não estava envolvida na guerra, tinha maior liberdade da imprensa para abordar os casos, né, de morte por causa da gripe. A gripe, na verdade, causava febre, dor no corpo, coriza e tosse. Nos casos mais graves, trazia dificuldade para respirar, problemas digestivos e também, eu não coloquei aqui, mas também afetava o coração, né? Alguns problemas cardiovasculares. Houveram pessoas curadas, mas que contraíram de novo a doença com sintomas agravados, né? Então, no caso da gripe espanhola, a gente teve 3 ondas de contaminação. Essa gripe, na verdade, teria surgido nos campos de batalha do Kansas, nos Estados Unidos, devido à própria precariedade da guerra, né? Quando o mundo estava envolvido na guerra, né, os países envolvidos na guerra, Estados Unidos entra na guerra um pouco para o final, e se considera que surgiu, então, a gripe tinha surgido nos campos de batalha dos Estados Unidos e esses soldados dos Estados Unidos foram para a Europa combater e levam o vírus para a Europa. A primeira onda dessa contaminação, então, teria atingido mais a Europa, né? No Brasil, o vírus teria chegado mais ou menos no ano em setembro de 1918. Então, no Brasil, a gente já pegou a segunda onda dessa contaminação, né? Aqui, lembrando que a gripe, ela deixou mais mortos que a própria guerra, né? A gente tem aí, em média, de 20 a 40 milhões de pessoas mortas pela Primeira Guerra Mundial. E nós temos quase aí o dobro de pessoas mortas pela gripe espanhola. O vírus, então, no Brasil, ele chega no final de 1918 e chegou, na verdade, por conta de um navio que veio da Inglaterra chamado SS Demerara, né? Esse navio tinha sua população completamente contaminada pela gripe, mas que não sabia. Essas pessoas que estavam embarcadas aí, que embarcaram no Brasil, não sabiam dessa gripe. Esse navio, ele sai da Inglaterra, ele passa em Lisboa, Portugal, e ele vem para os portos brasileiros. Desembarca no Recife, em Salvador e no Rio de Janeiro. Então, do Rio de Janeiro, Salvador e Recife, todo o país é atingido, inclusive a Amazônia, né? Em mais ou menos num período de um mês, a gente já tinha aí o vírus, né, contaminado grande parcela da população brasileira. E aí, o sistema de saúde do Brasil, ele não conseguia, né? Lembrando que a gente não tinha um sistema de saúde público nesse período no Brasil e levou ao colapso do sistema, né? Como hoje a gente está vendo, naquela época, campos de futebol, estádios de futebol, ginásios, né, tiveram de ser transformados em hospitais para dar conta da demanda, né, das pessoas que foram adoecendo. Assim que a gripe chegou no Brasil, ela foi
desconsiderada por grande parte da imprensa como um vírus simples, né? Era só uma gripezinha, né? Muitas das pessoas aí, então a própria imprensa estava subestimando o vírus, né? Como apenas uma gripe. Aqui, então, as autoridades decretaram o fechamento de bares, fábricas, escolas, depois que esse vírus foi contaminando aí e as autoridades percebendo que era uma questão mais séria. Mas no começo também foi tratado como uma gripe passageira, que rapidamente iria passar e não ia contaminar a população, né? No começo do surto, então, os governos não deram muita importância. Nessa época, a gente tinha um governo republicano, né, que era o Venceslau Braz, ele era o presidente do Brasil. E o Venceslau Braz, ele demorou, né, para entender e tomar medidas mais sérias com relação ao combate desse vírus, né. Essa aula de hoje, a gente vai refletir um pouco de como que é importante a gente aprender com os processos da história, né? A gente precisa aprender com o passado para saber lidar com, por exemplo, agora a gente vive um novo surto, né? Uma nova contaminação. É por isso que estamos aqui agora fazendo essa aula, justamente porque a gente está com as escolas fechadas, né? Os serviços chamados não essenciais estão todos fechados por conta de uma nova pandemia, né? Que é o coronavírus. Existem muitas semelhanças entre a gripe espanhola e o que a gente está vivendo hoje, né? Lembrando então que, embora conhecida como gripe espanhola, o vírus não surgiu na Espanha. Como expliquei para vocês, como a Espanha não estava envolvida na Primeira Guerra Mundial, a liberdade de imprensa era maior. Então a Espanha era o país que mais divulgava nos jornais da época os casos, né, conhecidos aí. E aqui agora a gente vai refletir um pouco sobre a gripe espanhola e a Covid-19 que a gente está vivendo, né? Ambas têm um potencial mortífero, né? E um contágio muito grande, né? Havia muitos boatos na época de que o vírus havia sido uma criação dos alemães, né? Como hoje existem vários boatos por aí, muitas fake news, de que esse vírus teria sido criado em laboratório pelos chineses, né? Para esparramar pelo mundo, né? Para a China dominar o mundo e tudo mais. A gente sabe que é muito importante saber as informações corretas num momento como esse. Então é muito prejudicial boatos, né? E aí, o que a gente queria, o que eu queria trazer para a gente refletir hoje é que ambas têm várias semelhanças, né? E em 1918, diferente de hoje em dia, não haviam tantos avanços na medicina. Então, só vários anos depois, na década de 30, que os médicos, né, a comunidade médica, conseguiu entender como que esse vírus, né, ele conseguia ter um contágio tão rápido e como que as pessoas eram infectadas, né. É diferente de hoje em dia, porque hoje a gente tem muito mais avanço, né, assim que o vírus, essa nova pandemia chega no Brasil, rapidamente a gente já tem cientistas, médicos que descobrem como que se dá a contaminação, como que é constituído o vírus, né? Mas naquela época não. Então, muitos boatos surgiram, né? Agora o que é interessante a gente pensar é que mesmo a gente falando de uma pandemia que aconteceu há 100 anos atrás, a gente não conseguiu aprender, né? Também precisamos lembrar o seguinte: o Brasil já vinha com alguns projetos de modernização, como a gente viu na aula sobre a revolta da vacina, né, que tinha como objetivo combater, né, alguns tipos de doenças. A gente viu que no iniciozinho do século XX, 1900, o Rio de Janeiro ele foi muito infectado por várias doenças, né? Essas doenças elas levaram os médicos sanitaristas da época, né? Esses médicos sanitaristas são os médicos que têm como preocupação maior a comunidade, né? Ele não vai tratar pacientes individuais da doença, mas ele vai tratar a saúde pública como um todo, né? Lembrando que a gripe espanhola, ela também influenciou o Brasil a pensar num sistema de saúde público, né? No entanto que em 1919, né, um ano depois do surto ter começado no Brasil, os governos começaram a pensar num departamento de saúde pública, né? Começa-se aí uma discussão sobre a saúde como um dos principais mecanismos aí da sociedade. Mas até então não, a gente não tinha um serviço público de saúde.
foi isso também que contribuiu para a gripe espanhola se disseminar de uma maneira muito mais complicada de controlar do que nós temos hoje, né, com a Covid-19. Com a influenza morreram principalmente homens de 20 a 40 anos que precisavam sair de casa para trabalhar. Naquela época se dizia também que a gripe era um limpa-velhos, né? Ou seja, que pessoas mais velhas se contaminavam e morriam, que os jovens não. O problema é que, pelos dados, a gente vê que a maior parte da população afetada e que foi vitimada pela gripe espanhola eram de homens de 20 a 40 anos, que não tinham auxílio, não tinha nenhum tipo de benefício para manter a quarentena, para se manter em isolamento, né? Porque os governos logo perceberam que uma das formas de se evitar o contágio era o isolamento social. Porém, a imprensa e vários governos não levaram isso tão a sério. Naquele período, você tinha também o que a gente pode chamar de a circulação de boatos, né? O negacionismo, né? Naquela época também haviam aqueles que defendiam o isolamento social, mas defendiam aqueles que negavam, né? O potencial de morte que essa doença trazia. Então, essa aula de hoje é para a gente refletir um pouco. Em que medida a história pode nos ajudar a prevenir, né? Ou então a cuidar de casos como esses, né? Como uma pandemia. Lembrando que a gripe espanhola foi a maior pandemia do século XX, né? A gripe espanhola matou mais gente que a Primeira Guerra, né? Foi um processo que exterminou um terço da população mundial, né? Há 100 anos atrás, como hoje, então, a falta de informações, os problemas do serviço de saúde e a insalubridade se repetem. Qual é o problema da insalubridade? A gente tem hoje no nosso país milhares, milhões de pessoas que não têm acesso a saneamento básico, que não têm acesso a rede de esgoto, água encanada, e o que dificulta muito mais, né, nos cuidados com essa doença, né? Então a gente vai perceber que a gente não conseguiu aprender tanto, né? Hoje você tem ainda governos que estão tratando a gripe como uma questão simples, né? Como não com a importância que ela tem. A gente vê isso no próprio governo do país, em que quer afrouxar as condições de isolamento, e desde que isso tem começado a acontecer, o aumento do número de casos e de mortes tem sido bem maior, né? O Brasil estava conseguindo controlar a curva aí de contaminação, né, para não sobrecarregar os serviços de saúde, né, as UTIs, porque hoje a gente tem mais condições de tratamento, mas a gente ainda convive com uma questão estrutural do nosso país, né, que é a desigualdade social. Então, por exemplo, eu vou pegar o caso de São Paulo. Em São Paulo você tem aí a região do Morumbi, que é uma região de elite, né, de classes altas, que tem muito poder aquisitivo e que foi o local onde mais você teve pessoas contaminadas pela Covid-19. Porém, os locais onde mais se tem casos de vítimas da Covid é uma favela de São Paulo chamada Brasilândia, né? Então, tanto naquela época, na gripe espanhola, como hoje, essas pandemias, elas vêm mostrar essa desigualdade social, né? Embora o vírus seja democrático, né, no sentido de que ele atinge qualquer pessoa de qualquer classe social, né, de qualquer idade, nós sabemos que as pessoas que têm mais dificuldade de acesso aos serviços de saúde vão ficar à mercê, porque não vão ter condições aí de terem UTIs, né, respiradores, para poder controlar, né, os casos mais graves da doença. Então, a gente vivia ali naquele momento, na República, já se tinha no Brasil uma preocupação, no começo do século XX, com as medidas sanitárias, né? O Brasil vivia voltado aos modelos da Europa, né? De higienização, de urbanização, de modernização, né? Mas foi acometido por essa gripe e por falta mesmo de condições dos governos de lidar com esse problema, de levá-lo a sério. Nós tivemos aí no Brasil
cerca de 35 mil pessoas atingidas, né? De 35 mil a 40 mil mortes foi o registrado pela gripe espanhola em 1918, né? O surto de 1918, ele começa em setembro e ele vai até o início de 1919. Inclusive, em 1918, a gente teve um presidente eleito, né, que substituiria o Venceslau Braz, mas que foi, na verdade, vítima da gripe espanhola e nem chegou a tomar posse da presidência. Então, a gente tem um presidente morto pela gripe espanhola, né, que foi o Rodrigues Alves. Ele morreu em janeiro de 1919. Ele também não levou tão a sério, né, o vírus influenza, né? Ele não levou a sério as condições de isolamento e tudo mais, acabou se contaminando e foi vítima desse vírus, né? Então, nem chegou a tomar posse em 1918, né? Ele morre, então, infectado. Assim como há 100 anos atrás, então, hoje a Covid-19 deixa exposta a situação de desigualdade social no nosso país, assim como a incapacidade do governo em informar a população e garantir que os mais pobres tenham direito à vida, né? Então a gente está vivendo aí uma situação nos dias de hoje muito parecida com o que a gente viveu há 100 anos atrás no Brasil. Né? Mesmo hoje, com todos os nossos avanços na medicina, a gente está aí hoje com mais de 8.500 mortes no Brasil, né, por causa da Covid-19, e a projeção é que esses números continuem crescendo, né? Justamente por causa das condições sanitárias do país, regiões do país que são mais prejudicadas, né, que têm mais dificuldade com saneamento básico, né? Essas regiões, se chegar a essa contaminação, né, vão sofrer bastante, né? Então a aula de hoje é para a gente pensar o seguinte: a gente está ainda na República, existe em 1909 a gente tem aí a fundação, né, Fiocruz, né, Oswaldo Cruz, que a gente viu que foi um grande sanitarista, que foi responsável aí por acabar com as pestes e epidemias na época da revolta da vacina, né, no início do século XX. E essa instituição, ela hoje ainda está aí no combate ao coronavírus, né, fazendo os testes e tudo mais. Então se começou a pensar em algumas questões de saúde pública e tudo mais, justamente por causa da gripe espanhola. A gente vai ver mais para frente que a partir de 1930 se começa a construir um outro Brasil, né? Se começam a pensar nos serviços públicos, se começam a pensar em direitos trabalhistas, tudo mais. Mas até então a República ela vivia esse período, né? Esse período de que ainda não se tinham firmado todas as instituições, a gente não tinha saúde pública, né? Naquela época também, uma outra semelhança é a questão dos boatos, né? É claro que em 1918 a gente não tinha uma imprensa tão acessível como hoje. Hoje nós temos internet, hoje nós temos televisão, mas em 1918 a gente tinha praticamente os jornais alertando a população ou fazendo como no resto do mundo, porque a Europa, participando da guerra, abafou os casos de pandemia, né? Grandes institutos, instituições internacionais de medicina, inclusive orientaram os governos a censurar a imprensa para não se falar do vírus. Por quê? Porque isso aí prejudicaria na guerra, né? Porque muitos soldados foram contaminados. E na gripe espanhola foi justamente a questão da Primeira Guerra que espalhou esse vírus para o mundo, né? Soldados saem dos Estados Unidos, vão para a Europa e aí começa a primeira onda de contaminação, mas houveram 3 ondas de contaminação. E a gripe espanhola infectava pessoas que já tinham ficado doentes, tinham se curado, mas quando pegava novamente, né, a gripe e com sintomas mais fortes, né? Então é muito importante a gente entender que foram mais ou menos 2 anos aí de epidemia, né, de pandemia no mundo, né? Então a gente precisa refletir muito sobre isso, sobre os ensinamentos que a história nos dá, né? E sobre como que a gente está levando isso, porque naquela época você também tinha boatos de que era o fim do mundo, o apocalipse, né? Pessoas se baseando na Bíblia para dizerem que
o coronavírus significa esse fim do mundo e tudo mais. Só que isso também existiu há 100 anos atrás, né? Vários boatos. Naquela época também surgiram remédios sem comprovada eficácia, né? Como hoje a gente tem a ideia da cloroquina, né, que foi divulgado aí que poderia combater o vírus, mas não se tem comprovação de que isso é verdade. Inclusive, pessoas que usaram esse medicamento pioraram, tiveram outras complicações de saúde, como problema no coração e tudo mais. E naquela época também, né, teve um remédio que disseram que acabava com a malária e também com a gripe espanhola, que era o quinina. Esse remédio, assim que divulgaram isso, ele acabou nas farmácias, né? Mas não tinha comprovado eficácia. Então a gente vê se repetindo na história, né? A história está se repetindo um pouco aí, né? Aqui a gente tinha vários boatos aí, como uma doença enviada como sinal de fim dos tempos, curas milagrosas, e várias pessoas que não acreditavam no vírus, né? Recentemente eu vi um vídeo de que lá no Amazonas, de que o cara agrediu o médico porque o médico colocou no laudo do óbito que era coronavírus. E o cara falou, não, essa doença não existe, coloca outra coisa aí, coloca pneumonia, né? Então a gente tá revendo de novo a história, a gente tá vendo se repetir alguns acontecimentos. Mas o que a gente devia entender é que é importante o isolamento, é importante a quarentena, né? Enquanto não existe um medicamento ou uma vacina, é importante que a gente fique em casa, é importante que a gente tenha paciência e se cuide, né? Porque uma pandemia, ela não vai acabar de uma hora para outra, né? E os processos de investigação, de pesquisa, de vacina e de medicamento, eles precisam de um tempo para serem comprovada a sua eficácia, para serem testados na população, né? Então, essa reflexão de hoje é para a gente pensar um pouco sobre essa pandemia que já houve aí, né? E que é muito importante a gente entender que os ensinamentos, eles vêm para a gente conseguir lidar, né? Por exemplo, a Argentina conseguiu reverter a questão do coronavírus justamente por ter um governo que conscientizou a população, né? Pediu isolamento, colocou medidas mais duras, e lá você tem pouquíssimas mortes, né? Como vários outros lugares no Brasil, no mundo, né? Na Austrália e tudo mais. Então é muito importante a gente entender que algumas medidas elas nos ensinam, né? E aí, para finalizar, eu queria lembrar um caso que teve nos Estados Unidos. Teve uma cidade que se eu não me engano, não sei se foi Los Angeles, que o prefeito na época ele entendeu o problema do vírus, ele tomou as medidas e ele conseguiu livrar uma cidade inteira da gripe espanhola naquele momento, né? Então, só para a gente comparar os bons exemplos que a gente teve, a gente tinha que retomar, né? Para conseguir controlar também esse novo momento que a gente está vivendo. Então é isso, a nossa aula de hoje é falar um pouco de como que o Brasil República é afetado por uma pandemia no século XX, que é a gripe espanhola, né? O vírus influenza, né? Lembrando, ficando claro para vocês que não veio da Espanha, né? Esse vírus, mas veio dos Estados Unidos. Mas a Espanha que ajudou a divulgar a doença, então por isso acabou levando o nome, né? Então é isso. Espero que a gente aprenda com esses ensinamentos, né? E desejo para vocês muita saúde, que todos fiquem em casa e que em breve a gente vai estar de novo aí nas nossas aulas presenciais. Muito obrigada.